Nesse vídeo eu vou mostrar como foi a nossa viagem pelas Filipinas. Vou dar todas as dicas para organizar a viagem para lá e mostrar qual foi o nosso roteiro. E aí, viajante, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o canal do Mapa de Viajante. A gente passou mais de 100 dias na Ásia e um dos países que a gente visitou foi as Filipinas. Então nesse vídeo eu vou dar todas as dicas que a gente foi descobrindo durante essa nossa viagem e vou mostrar um resumo do nosso roteiro de 3 semanas pelo país. E se você gosta de viajar, se inscreve aí no canal, porque aqui tem muito conteúdo de dicas, roteiros de destinos, mas também tem outros vídeos dando dicas de como organizar uma viagem. E na descrição aqui do vídeo também vai ter um link do post do blog, em que vão ter todas as informações mais detalhadas e mais organizadas. E também vão ter todos os links dos lugares e das atividades que eu comentar nesse vídeo. Lá no post também vai ter uma planilha para você baixar, que tem o nosso roteiro, mas também tem todos os gastos dessa nossa viagem. As Filipinas são um país que é um grande arquipélago, com mais de 7.000 ilhas. Ele fica localizado ao leste do Vietnã e ao norte da Indonésia. Justamente por essa formação geográfica cheia de ilhas, o país é um grande atrativo para quem curte praia, mergulho e atividades aquáticas. As Filipinas foram colonizadas inicialmente pelos espanhóis, por isso o país sofreu bastante influência da cultura espanhola. Tem algumas palavras que se assemelham um pouco com o espanhol e é um país majoritariamente católico, bem diferente dos outros países ali do Sudeste Asiático. O país ele ainda é bem subdesenvolvido e até para o turismo é um turismo bem rudimentar. Por isso no início pode parecer um pouco complicado e desestimular as pessoas a viajarem para lá. Então se você está assistindo esse vídeo mas ainda está com dúvida se vale ou não a pena ir para as Filipinas, eu posso te garantir que sim, que você tem que ir para o país, vai valer muito a pena tomar essa decisão. Realmente a estrutura no país ainda é bem simples, mas a gente não passou nenhum grande perrengue nessas 3 semanas que a gente passou por lá. Por outro lado, as belezas naturais que a gente encontrou no país são surpreendentes. Cada ilha que a gente visitou, a gente encontrou lugares paradisíacos, realmente inesquecíveis. Foi sem dúvida o país que a gente mais gostou nessa nossa viagem de 100 dias. Não tem voo direto que sai aqui do Brasil até as Filipinas. Você provavelmente vai ter que fazer escala ou no Oriente Médio ou na Europa. A gente voou para a Ásia pela Qatar Airways, então a gente saiu de Guarulhos, fez escala em Doha e chegou em Bangkok, na Tailândia, que foi a nossa primeira entrada. Nas Filipinas, a gente saiu de Hanoi, no Vietnã, e pegou um voo direto para Manila. Já dentro do país pode parecer um pouco confuso se deslocar entre as ilhas e de fato é um pouquinho complicado. A principal forma, é claro, é de avião, mas nem todas as ilhas têm acesso. Algumas ilhas mais remotas você não vai ter tanta facilidade de encontrar passagens de avião. Aí nesse caso é muito comum viajar de barco, balsas ou até barcos menores. Dentro do nosso roteiro a gente fez quase tudo de avião. A gente saiu de Manila para Cebu, que foi a primeira ilha que a gente visitou. Depois a gente voou para El Nido, que fica na ilha de Palawan. De El Nido a gente também iria voar para Coron, mas a gente mudou um pouco o nosso roteiro, a gente vai ver melhor depois. E de Coron a gente voou para Siargao, que foi o nosso último destino. Algumas companhias aéreas lá nas Filipinas são maiores e mais conhecidas, como a Philippine Airways, mas tem algumas menores. Por exemplo, para El Nido e Coron a gente usou a Air Swift, que é uma companhia menor, mas foi tudo tranquilo. O único ponto é que precisa se organizar. Para algumas dessas ilhas não tem voos todos os dias, tem 3, 4 vezes na semana só. E como eu falei, os trajetos de barco também são comuns, principalmente ali entre El Nido e Coron tem algumas balsas que fazem esse trajeto. Se for optar por fazer algum trecho de barco, é bom pesquisar um pouco antes sobre a empresa e sobre o trecho em si. Pesquisar um pouco sobre a pontualidade da empresa e as condições do mar, dependendo da época do ano que você vai. Eu gosto muito de usar o site da 12Go Asia para pesquisar esses trechos, tanto de avião, de barco, às vezes até de transfer, entre os destinos. Ali tem bastante avaliação de usuários, então você consegue ver exatamente quais são os perrengues que as pessoas passaram. Já para se deslocar em terra, ali nas cidades, entre as praias, o transporte mais comum são os triciclos. Os triciclos são uma versão adaptada do tuk-tuk tailandês. Na verdade, são motinhos com caçambas para os passageiros. Tem tuk-tuk de tudo que é tipo, alguns são mais estruturados e outros estão no estado um pouquinho pior. Esse tipo de transporte está disponível no aeroporto e mesmo nas cidades. Aí é questão de negociar ali na hora, dependendo para onde você quer ir.
Não precisa de visto antecipado para brasileiros irem para as Filipinas, você consegue o visto ali quando você chega no país. As Filipinas não são conhecidas por serem muito rigorosas na concessão de visto para a gente aqui do Brasil. A nossa entrada em Manila foi bem tranquila, a gente só perdeu um pouquinho de tempo na fila, que tinha uma fila bem grande. Então, passamos pela imigração, já estamos no terminal de voos domésticos aqui de Manila. A imigração foi bem tranquila, perguntou o básico só, onde que a gente ia ficar, quantos dias ia ficar. Demorou um pouquinho só, acho que a gente levou uns 40 minutos. Teoricamente a gente tinha que ter entregue aquele formulário padrãozinho com os nossos dados. A Cebu não entregou no voo, mas também foi tranquilo, eles não pediram. E é isso, agora estamos no terminal doméstico para voar para Cebu. Só precisa lembrar de gerar o voucher do atestado de saúde. Esse voucher ele é preciso inclusive para fazer o check-in no seu país de origem antes de embarcar para as Filipinas. Esse voucher ele foi criado na época da pandemia e o governo das Filipinas manteve. O link também vai estar aqui na descrição e no post lá do blog. Outra coisa que é fundamental para viajar para as Filipinas e qualquer país internacional, principalmente na Ásia, é o seguro viagem. Eu contratei um seguro pelo site da Real Seguro Viagem para essa viagem. Eu até precisei acionar porque eu estava com uma dor de garganta. Fiz uma consulta virtual com o médico, ele me receitou ali alguns remédios e eu consegui ser atendido tranquilamente. A moeda local nas Filipinas é o peso filipino. É uma moeda bem mais desvalorizada que o real, é lógico, né? E a gente não consegue trocar o dinheiro aqui. Então, para essa viagem, até porque a gente fez uma viagem por outros países, a gente levou dólar e real aqui do Brasil. Levar real acabou sendo inútil. Ninguém troca, ninguém faz câmbio de real em nenhum país da Ásia. Então, para viajar para lá em papel moeda, o ideal é levar dólar ou euro. A gente usou bastante os cartões de débito internacional. Vou deixar um link aqui na descrição, tem um post do blog também, com comparativos sobre todos os cartões de débito que tem hoje no mercado. Mas de um modo geral, todos funcionaram muito bem, tanto para fazer pagamentos no débito, quanto para fazer saques também nas ATMs. Para fazer saques, só tem que tomar cuidado com as taxas que os caixas eletrônicos cobram e alguns cartões têm limite máximo também para saque. Outra forma de levar o dinheiro para as viagens é fazer as remessas internacionais pela Western Union. Eu consegui fazer remessas internacionais em todos os países que eu fui da Ásia. Só tem que, antes de fazer a remessa, pesquisar, ir no lugar em que está mostrando no aplicativo que tem a loja para fazer o saque, né? Ver se esse lugar realmente existe, ver o horário de funcionamento, porque às vezes os horários de funcionamento são um pouco diferentes. Eu sei que todo mundo quer saber quanto custa uma viagem para as Filipinas, quanto custa uma viagem para a Ásia. Tirando a passagem aérea, é um destino realmente bem barato. Tanto as hospedagens, a alimentação e os passeios, eles são bem mais em conta do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Só que é muito difícil ficar falando em valores porque eles tendem a mudar, principalmente na moeda local. Então eu disponibilizei lá no post do blog uma planilha para você baixar. Essa planilha tem o nosso roteiro e tem todos os gastos da nossa viagem para as Filipinas. Tem a passagem aérea, hospedagem, os passeios em cada uma das cidades. Outra parte muito boa dessa viagem para as Filipinas, pelo menos para mim, foi a parte da alimentação. A gente veio de países como Vietnã, Camboja, que tinha uma alimentação um pouco mais complicada. E nas Filipinas eles comem bastante peixe e frutos do mar. Então, se você gosta de peixe e frutos do mar, você vai se dar bem por lá. Inclusive, nos passeios também, a maioria dos passeios de barco já incluem o almoço. E nas cidades é bem comum encontrar comidas ocidentais. Então, se você não curte tanto frutos do mar, vai ser fácil achar hambúrguer, pizzaria, restaurante italiano. Os pratos mais típicos ali nas Filipinas, como o adobo, por exemplo, são feitos com carne, frango, uma qualidade um pouquinho mais duvidosa. Eu não curti tanto assim. Outra preocupação bem grande para quem viaja para a Ásia de um modo geral é com relação à alimentação e à potabilidade da água. Realmente essa preocupação é real, tem muitos casos de viajantes que passaram mal ou por ter comido uma comida muito diferente, ou por ter comido uma comida estragada, ou até tomado alguma água contaminada. A gente deu muita sorte na nossa viagem, a gente não passou por nenhum problema desse tipo, mas é bom ficar ligado. O que eu percebi em algumas ilhas, por exemplo, é que a água do chuveiro, principalmente quando ligava a água quente, tinha um cheiro muito forte. Cheiro de esgoto mesmo. Então é bom sempre evitar não tomar água da torneira, nem do chuveiro, não tomar água que eles servem, muitas vezes os restaurantes servem copos d'água, a gente evitava tomar. Teve gente que inclusive recomendou não beber drinks, porque os drinks vão com gelo e a gente não sabe a origem do gelo. A gente não chegou nesse nível de preocupação, a gente acabou consumindo alguns drinks com gelo e a gente não teve problema. Mas a gente levou uma mini farmácia com a gente. Remédios básicos como Tilenol, Dorflex, algum remédio para enjoo, sal de frutas. A gente não teve problema para entrar com esses remédios em nenhum dos países que a gente visitou. Mas se você toma algum remédio controlado, é bom você pedir para o seu médico para ele prescrever em inglês para você poder carregar. Também foi bem fácil encontrar farmácias. Eu machuquei o pé em alguns passeios, tive que comprar band-aid, ataduras. E quando a gente precisou comprar alguma coisa, a gente usou o Google ali para traduzir.
O clima entre as ilhas ele varia bastante. As Filipinas é um país bem extenso, mas de um modo geral a melhor época para viajar para lá é de dezembro a abril. Essa época, apesar de ser inverno, as temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. A gente viajou em março para lá e tirando os primeiros dias em Moalboal, que choveu um pouquinho, a gente pegou dias excelentes. O nosso roteiro ele foi de 21 dias, mas a gente poderia facilmente ter ficado mais de 30 dias ou até mais tempo por lá. Como eu falei, tem muitas ilhas para conhecer por lá e como tem essa questão do deslocamento, essa dificuldade, é bom não fazer um roteiro muito apertado. Se você não tem tanto tempo assim, vamos supor que você só tem 7 dias, 8 dias de viagem para conhecer as Filipinas, eu indicaria ficar na região ali de El Nido e Coron. Agora, se você já tem um pouco mais de tempo, você pode explorar algumas das outras ilhas que eu vou mostrar agora no nosso roteiro. Eu vou tentar fazer um vídeo sobre cada uma dessas ilhas e cidades que a gente passou para eu mostrar, tem muito conteúdo, muita coisa que eu gravei, mostrar cada um dos passeios, aonde que a gente ficou em cada uma delas. Aqui esse roteiro vai ser um roteiro geral desses 21 dias nas Filipinas. Nosso primeiro destino no país foi a cidade litorânea de Moalboal. É um lugar não muito conhecido, mas que tem atividades bem legais para fazer. A principal atividade lá é conhecer a Kawasan Falls. A gente fez uma trilha, na verdade é um canyonismo por dentro dos canyons até chegar na cachoeira. Foi muito legal. Moalboal também é famosa pelos cardumes de sardinha que ficam na praia. E a gente também fez um mergulho de cilindro que foi fantástico. A região ali também tem algumas praias bem legais para conhecer, a gente alugou uma motinho e foi conhecendo as praias ali do litoral. Depois de Moalboal a gente foi para El Nido, que fica na ilha de Palawan e é um dos lugares mais procurados nas Filipinas. A gente voou direto para El Nido com a Air Swift. Tem uma opção de fazer um voo para Puerto Princesa, que é uma cidade que fica mais ao sul, mas aí você precisa de mais algumas horas para chegar em El Nido. Lá em El Nido a gente ficou 5 noites e as principais atividades lá são os passeios de barco. A gente fez o Tour A e o Tour C, eles costumam chamar os passeios A, B, C e D. Última parada aqui do passeio do Tour A, a gente veio na Big Lagoon. Essa lagoa aqui, bem grande, é legal, a lagoa é bacana. Tem uma entradinha aqui para passar por dentro aqui para ver umas cavernas. E tem esse corredor aqui para chegar até a lagoa, que é espetacular, assim, a água bate na cintura. E é uma paisagem assim única, assim, realmente está superando as expectativas. A praia secreta dentro da praia secreta. Você até pode reservar esses passeios com antecedência, mas eu percebi que é bem fácil de reservar na hora. Um ponto importante para reforçar é que o turismo lá nas Filipinas ainda é bem desorganizado. Então vários passeios a gente saiu mais tarde do horário, os guias às vezes se perdiam na hora de dividir os grupos e não tem aquele cuidado com a explicação de dizer nos lugares o que é essa ilha, por que tem esse nome, alguma curiosidade. É um turismo bem prático. Você entra no barco, eles te levam nos lugares e tem o almoço incluído. Mas isso em nada estraga a experiência. O povo filipino é um povo bem simpático, eles tentam te ajudar da melhor forma possível. Mas é sempre bom se informar na hora do tour, confirmar exatamente aonde que sai, se eles vão buscar no hotel, confirmar essa informação. O centrinho de El Nido é pequeno, mas ele é bem ajeitadinho. Ali você encontra todo tipo de comércio, consegue fazer câmbio, tem bares, restaurantes e várias empresas de turismo vendendo passeios. Outra atividade que a gente fez ali em El Nido foi o mergulho de cilindro. A gente escolheu a empresa El Dive, que fica ali no centrinho, e a gente fez 3 mergulhos no mesmo dia.
Foram mergulhos sensacionais. A visibilidade, a temperatura da água e a fauna marinha é de fato impressionante. Segundo mergulho suave, visibilidade infinita. Muita vida marinha, muito coral. Tem até uma prainha aqui, o pessoal estava fazendo snorkel mais cedo, é bem raso aqui, ó. Lugar sensacional. Como eu falei, nosso plano original era voar de El Nido para Coron, mas a gente descobriu que tem uma expedição que faz esse trajeto de barco parando pelas ilhas no caminho. Então a gente cancelou nossa passagem e a gente contratou esse passeio. Esse passeio ele é um passeio de 2 noites e 3 dias. Então ele sai de El Nido, a gente dorme em 2 ilhas diferentes no caminho e chega em Coron no 3º dia. Nosso barquinho já zarpou, estamos indo para a primeira praia, hoje vão ser umas 4, 5 paradas. E aí a gente dorme numa das praias, numa tenda. E aí amanhã mais algumas praias, até a gente chegar em Coron no 3º dia. Por enquanto, olha o mar, assim, não podia ter um dia melhor, né? Tá sol, não tem nuvem. E olha o mar como tá. Flat, parece uma piscina. Impressionante. Foi a melhor decisão que a gente tomou em toda a viagem. O passeio realmente vale muito a pena. A gente parou em praias paradisíacas que estavam desertas. Tiveram algumas ilhas que literalmente só tinha eu e a Thaís, porque as outras pessoas não quiseram descer do barco. A gente fez essa expedição com a Gaete Expedições. Pelo que eu percebi, como a gente reservou bem em cima, já não tinham tantas opções assim. É uma atividade bem concorrida. Então, nesse caso específico, se você pretende fazer essa expedição, eu recomendo reservar com antecedência. Essa expedição ela inclui o barco, lógico, e também 2 noites de hospedagem em chalés, em cabaninhas nessas ilhas e todas as refeições inclusas que são preparadas no barco. Chegamos aqui na praia de Palatpat, onde a gente vai dormir essa noite, ali as nossas acomodações, as cabaninhas, vai rolar uma fogueira ali depois do jantar. Vai ter um pôr do sol com certeza. E se tudo der certo, pelo jeito o céu bem estrelado. Então a gente passa a noite aqui e amanhã a gente volta para o nosso barquinho para visitar mais outras praias aqui dessa região de Palauan. A gente está indo sentido, como eu já expliquei, né? A gente está indo sentido Coron. Então amanhã tem mais um dia inteiro em alto mar conhecendo praias. Além de conhecer lugares paradisíacos, foi uma experiência bem diferente. Poder dormir nas cabanas, ter um contato mais próximo com a natureza, dormir e acordar no meio da natureza. E também a gente se divertiu bastante, cantamos karaokê com os filipinos, foi bem legal. E chegando da expedição, a gente passou mais 5 noites em Coron. As atividades principais em Coron também são os passeios de barco, a gente fez 2. Um é o Ultimate Experience, que passa por vários pontos principais ali da região. E o outro é o Beach Tour. O Ultimate Experience ele acaba combinando várias atividades dentro de uma só. Tem a opção de você fazer 2 passeios separados que passam pela maioria desses lugares, mas você consegue aproveitar um pouco mais. Já o Beach Tour vale muito a pena, são praias mais afastadas, mas também são muito bonitas. Um ponto importante nesses passeios de barco é que eles vão oferecer o caiaque, o aluguel do caiaque à parte. Mas é sempre bom perguntar se o roteiro que eles vão fazer tem tempo suficiente para fazer o caiaque. Tem alguns passeios em que os lugares não são próprios, não é tão legal assim fazer caiaque. Aí você acaba alugando e gastando dinheiro à toa. Nesse do Ultimate vale a pena, porque tem lugares bem legais para andar de caiaque. Coron também é muito famoso pelos naufrágios. Essa região tem dezenas de barcos afundados, barcos japoneses que foram afundados pelos americanos na Segunda Guerra. A maioria desses barcos você só consegue ver fazendo mergulho de cilindro e foi isso que a gente fez. Mas tem alguns naufrágios que você consegue ver nos passeios de barco mesmo fazendo snorkel. E depois de Coron a gente voou para Siargao, que é uma ilha que fica mais ao leste das Filipinas, um pouco mais afastada. Para ser bem sincero, quando chegou nessa parte da viagem, eu já achei que a gente nem fosse curtir tanto. Eu pensei que o que a gente já tinha visto de lugares paradisíacos ia ser difícil de bater. Mas Siargao foi uma grata surpresa. Essa ilha ela não é tão turística, né? Não é tão conhecida por nós brasileiros, mas ela tem lugares muito bonitos. O primeiro passeio que a gente fez lá foi um passeio de barco que passa por 3 ilhas menores ali próximas de Siargao. Olha, muito boa essa praia, viu? Realmente
impressionou assim. E apesar de estar com bastante barco agora, né, que é o horário do almoço, não fica lotado. Isso que é legal assim das Filipinas em geral, né, comparado com outros países asiáticos que a gente foi e até outros países no Caribe, por exemplo, Colômbia, México, né, Cancún. Os destinos turísticos de praia geralmente ficam muito lotados, né? E aqui mesmo com um monte de barco, ó, tem bastante barco. Chegou ali, aqui tem os restaurantes, mas ainda assim não fica exagerado, a gente consegue curtir bem. Uma dessas ilhas é a Guian Island, que é uma ilha cenográfica. É uma ilha bem pequena, tem uns coqueiros bem altos, com redes e um barzinho servindo bebida. Se tivesse umas cabanas ali, eu passaria uma noite tranquilamente. Outra atividade que a gente fez lá foi um passeio por terra que passa pelos principais pontos turísticos ali da ilha. Um desses pontos turísticos é a Sugba Lagoon, que é uma lagoa que fica dentro de uma ilha. E tem outros lugares bem legais também, com umas piscinas naturais que são muito bonitas. E no último dia da viagem a gente contratou um tuk-tuk para levar a gente por algumas praias que tem mais ao norte ali da ilha. Chegamos na praia Alegria Beach. É a praia que fica mais ao norte aqui da ilha de Siargao. A gente levou de tuk-tuk 1h20 mais ou menos. Achei que foi uma boa decisão a gente não ter vindo de motinho, porque apesar de ser mais tranquilo aqui a parte norte, né, para vir, não tem tanto trânsito, tanta van, é longe, né, e daí fica 1h20 no sol. Eu prefiro ficar 1h20 no sol aqui na praia. E a praia é muito bonita também. E deserta. E por hoje é isso, gente. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, dessas dicas e do nosso roteiro. Eu tenho certeza que não tem como não ficar com vontade de ir para as Filipinas depois de assistir esse vídeo. Se gostou, curte o vídeo, comenta aí embaixo e se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos. Lembrando que tem muito mais conteúdo aqui no canal e lá no blog, tanto da Ásia, das Filipinas e de outros destinos aí que a gente já visitou.